a primeira aliança, parte 3, a aliança do Eterno com os gentios e seus profetas. No vídeo anterior, nós estudamos ali Melquisedeque, né, o sacerdote de Salem, né, sacerdote do Deus Altíssimo. Estudamos ali Avimelech, pessoas que viveram ali próximas de Abraão, né, mas não seguiam a doutrina, nem a aliança, nem a lei de Abraão, né. Nós vimos um pouquinho ali também, já no começo do povo de Israel, que mistura de gentes passaram pelo Mar Vermelho, saíram do Egito, né, e viviam no povo de Israel no momento mais glorioso, segundo a maioria dos rabinos, né, segundo a maioria dos sábios, e eu acredito fielmente nisso. O momento que o povo de Israel estava se formando era o momento mais íntimo, o momento que o Eterno estava com o povo a todo momento, que o povo estava totalmente dependente do Eterno, no deserto ali, né? E existiam gentios ali, no meio da igreja, né? Igreja Kahal, Kehilat, né? Kahal é o termo em hebraico que é traduzido por igreja, né? No meio da igreja do Eterno ali já existia judeus e gentios na comunidade de Israel, né? Os gentios sendo gentios, os judeus sendo judeus, né? Nós vimos também ali Pessah, né? Os mandamentos que são para os judeus e que os gentios não podiam fazer se quisesse. Teria que entrar na aliança mosaica, teria que entrar no judaísmo, fazer a conversão formal, né? Mas isso não era requisito para a salvação, não era requisito para servir ao Eterno, né? Porque o próprio Eterno determinou, né, que existia duas alianças, né? E que os gentios podiam fazer coisas que os judeus não podiam, e assim como os judeus podiam fazer coisas que os gentios não podiam. Nesse verso aqui de Devarim, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21, é uma prova disso, né? Nesse vídeo, nós vamos estudar um pouquinho sobre o profeta gentil, o poderosíssimo profeta gentil, né? Talvez você não saiba, mas existia um profeta dentre os gentios, né? Um profeta gentil. E também um profeta que, embora não fosse gentios, né? Os profetas que, embora não fossem gentios, eles escreveram para os gentios, né? Então a gente vai abordar isso nesse vídeo. Profeta poderosíssimo aqui dos gentios, né? Profeta Bilam, né? Bilam Hanavi, né? Bilam, o profeta, né? Então, às vezes as pessoas aí confundem muito, acham que Balaão era um feiticeiro, era um homem mau. Gente, se vocês forem ler o contexto de Bilam, você vai ver que ele se corrompe, mas antes de ele se corromper, ele era um profeta que falava com o Eterno ali, ó, face a face, né? Os rabinos costumam dizer que, assim como Israel tinha Moshe, os gentios tinham Bilam. Olha o poder de Bilam, né? Bilam foi o profeta que falou uma das profecias, uma das palavras mais lindas da nossa Torá, da nossa Bíblia, né? Ele fala: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Isso aqui é palavras de Bilam, né? O Matovu, que a gente conta quando entra na sinagoga, né? Palavras, profecias de Bilam, né? Então, profeta poderosíssimo ali, falava com o Eterno face a face, né? De olhos abertos, ele dizia, né? Até coloquei o verso aqui para vocês, né? Tem a visão de Deus de olhos abertos, né? Ou seja, uma coisa profunda, uma coisa íntima, né? O que ele falava acontecia. E olha que coisa interessante, da nossa Bíblia hebraica, né? Nós temos 3 livros que foram escritos exclusivos para gentios, ou seja, exclusivos para aqueles que fazem parte da primeira aliança. Vocês vão ver que nesses livros o Eterno não manda guardar Shabat, o Eterno não manda fazer circuncisão. Por quê? Porque a aliança com os gentios, gente, é a primeira aliança, a aliança que o Eterno colocou seu ápice ali com Noar, né? Então, o livro do profeta Ovadia, né? O livro do profeta Ioná, né? E o livro do profeta Nahum, né? Ovadia foi um livro escrito para o povo de Edom, são gentios ali, né? Ioná, Nínive, né? E depois Nahum, Nínive também. Então, olha que interessante, né? O Eterno, mesmo com o povo de Israel pleno ali, funcionando, mesmo que a lei de Moisés esteja valendo ali e funcionando a pleno vapor, a aliança com os gentios não foi anulada. Permanece, mantém-se, né? O Eterno faz tudo perfeito, o plano do Eterno é perfeito. O Eterno faz uma coisa e depois erra e faz outra, não. Ele faz uma coisa perfeita e aquilo ali é perfeito. Quem erra é a gente. E quando a gente erra, o Eterno lança um plano para a gente voltar para o plano que já é perfeito, né? Nos escritos dos apóstolos, gente, a gente vê que em Atos capítulo 15, versículo 29, os apóstolos ratificam mais uma vez a aliança com os gentios, né? Surgiu uma dúvida ali, olha, e agora? Os gentios estão se convertendo ao Eterno, né? Que estão acreditando a Yeshua, os gentios que antes eram idólatras e agora estão deixando a idolatria para acreditar em Yeshua, para servir ao Deus de Israel. Eles devem se converter ao judaísmo? Os apóstolos não, né? Falam lá em Atos 15 um resumo ali do que falou com Noar, né? Se livrar o quê? Do assassinato, da idolatria, da prostituição e do sufocado. Sufocado é o que, gente? O comer sangue. Lembra lá de Gênesis 9? Ou seja, basicamente a mesma coisa. Lógico que tinha algumas coisinhas a mais ali.
da aliança de Noa mesmo, que os apóstolos não precisaram comentar aqui, porque aqueles gentios provavelmente já faziam isso, né? Já seguiam esses princípios, então os apóstolos preferiram focar naquilo ali que talvez os gentios tivessem mais dúvida, ou talvez alguns achassem que podiam cometer, né? Então vocês vão ver que lá nos escritos dos apóstolos a primeira aliança permanece inalterada, permanece da mesma forma. Saulo, nas suas cartas, principalmente a carta aos Gálatas, né, Saulo frisa mais uma vez isso, que não é preciso fazer circuncisão, né, e os gentios não precisam disso, porque na aliança deles não precisa disso, eles são salvos, são servos do Eterno, sem precisar, né, se converter ao judaísmo, se converter à lei de Moisés, né, não precisa disso. Né. Então, sempre houveram gentios crentes e fiéis ao Eterno, a gente tem que ter sempre isso em mente, sempre. Desde antes de Abraão, depois de Moshe, depois dos profetas, depois de Yeshua, permanece a mesma coisa. Né? A aliança com os gentios foi a primeira aliança. A gente tem que pensar nisso, lembrar disso, não pode esquecer disso. Muita gente pensa que a primeira aliança foi com os judeus. Não, os judeus vieram depois. A primeira aliança foi com os gentios. Né? E dentre os gentios crentes, o Eterno chama Abraham, né, que era Avram e teve o nome mudado para Abraham, para criar mais uma aliança. A gente não pode se esquecer disso. Né? A aliança com os judeus não substitui a aliança com os gentios. Muito pelo contrário, a aliança com os judeus ratifica a aliança dos gentios. A aliança com os judeus, ela contém a aliança dos gentios. Né? Então é muito importante a gente saber disso. Né? E o que você achou? Se você achou essa informação interessante, você pode compartilhar. Né? Se algo não ficou claro para você, deixa aqui suas dúvidas. Se você acredita que eu errei em alguma coisa, coloca aqui os seus comentários para me ajudar a corrigir o meu erro. Certamente ficarei muito feliz em ser corrigido por você, em aprender contigo. Aqui estão minhas redes sociais, meu canal no YouTube, minha página no Face, minha página no Instagram. Me siga naquela que for mais confortável para você e até o próximo vídeo.